A capital da Ucrânia sofreu fortes bombardeios russos hoje cedo, do 20º dia de guerra. Mesmo com o aumento dos ataques, 3 líderes de países europeus estão a caminho de Kiev para mostrar apoio da União Europeia ao país invadido. Vamos ao vivo então até Londres saber das últimas informações dessa guerra com a nossa correspondente, a Cecília Malan. Cecília, bem-vinda, boa tarde para você. Líderes europeus já conseguiram então chegar a Kiev, mesmo com os ataques russos? O que é que você sabe em relação a isso, por favor? Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Olha, foi um anúncio que surpreendeu por causa das questões de segurança. 3 chefes de Estado atravessando um país em guerra, desembarcando numa capital europeia que se tornou uma zona de conflito. Justamente por isso, não tivemos a confirmação de onde estão neste momento. Os primeiros ministros da Polônia, da Eslovênia e da República Tcheca pegaram um trem hoje cedo rumo a Kiev. Disseram que o objetivo da viagem é reforçar o apoio incondicional da Europa à soberania e à independência da Ucrânia. Segundo o porta-voz do governo polonês, os 3 líderes europeus vão ter um encontro com o presidente Volodymyr Zelensky. Ele disse também que a visita estava sendo planejada há dias e que essa delegação representa toda a União Europeia. Antes de viajar, o primeiro-ministro polonês disse que, num momento tão decisivo para o mundo, é preciso estar onde a história está sendo escrita. Agora há pouco, a rede americana Fox News confirmou que um cinegrafista morreu e um repórter ficou ferido depois que o veículo onde estavam foi atingido por tiros nos arredores de Kiev. O repórter britânico Benjamin Hall está internado na capital. É a 2ª morte de um jornalista estrangeiro na Ucrânia em 20 dias de guerra. Foi mais uma noite de bombardeios russos. A artilharia mais pesada das últimas 2 semanas, descreveu um jornalista em Kiev. A luz do dia revelou os estragos, como esse prédio residencial em chamas. 4 pessoas morreram, 46 foram resgatadas. Esse homem diz que foi acordado com a força da explosão. Tentou fugir com a família, mas a escadaria já estava tomada por fumaça e decidiram esperar as equipes de socorro. A tragédia só não foi maior porque a maioria dos moradores se escondia no subsolo. A porta-voz dos bombeiros disse que foram 5 grandes ataques aéreos entre 4h20 e 5h50 da manhã e que acertaram 2 prédios. O bairro fica na região oeste de Kiev, colado ao subúrbio de Irpin, que sofreu alguns dos piores ataques da guerra até agora. A aproximação dos bombardeios do centro da capital fez o prefeito decretar um toque de recolher de 35 horas de duração. Entre 8 da noite de hoje e 7 da manhã de quinta-feira, ninguém pode circular pela cidade, a não ser com autorização especial ou para ir até um abrigo antiaéreo. Mais cedo, a Rússia anunciou a tomada total de Kherson, no sul, 2 semanas depois que suas tropas invadiram a cidade. Mas moradores seguem protestando contra a ocupação e o governo britânico alerta para uma tentativa russa de organizar um falso plebiscito para legitimar o controle da cidade. Essa construção forçada da realidade acontece também em Melitopol, no sudeste, onde uma nova prefeita ligada a Moscou foi nomeada depois que o prefeito ucraniano foi sequestrado por tropas russas na sexta-feira passada. Ainda não se sabe o paradeiro de Ivan Fedorov, de 33 anos. Enquanto isso, na Rússia, a repressão contra vozes dissidentes está mais forte do que nunca. Quase 15 mil pessoas já foram presas em manifestações nos últimos dias. Ontem, uma jornalista russa invadiu o estúdio de uma TV estatal russa com um cartaz pedindo o fim da guerra. Os 15 segundos de protesto podem resultar em 15 anos de prisão por causa da nova lei do Kremlin que criminaliza qualquer crítica às ações da Rússia na Ucrânia. Uma corte em Moscou já está julgando a jornalista acusada de organizar um evento público não autorizado.
O Conselho de Direitos Humanos da ONU pediu garantias de que ela não sofra punições simplesmente por exercer o direito de liberdade de expressão. Mas essa liberdade não existe mais na Rússia, onde toda a imprensa independente foi fechada. O governo de Vladimir Putin comparou o protesto na TV ao comportamento dos hooligans, torcedores conhecidos pela violência nos estádios. Já o presidente ucraniano agradeceu o compromisso da jornalista com a verdade. A Cruz Vermelha Internacional disse que pretende retirar milhares de pessoas da região de Sumy, onde foram abertas 4 rotas de fuga. E de Mariupol, hoje, partiram 2.000 carros particulares. A cidade vive uma gravíssima crise humanitária. Faltam remédios, água, comida, energia elétrica. Mas só ontem a retirada de civis teve algum sucesso. Todas as tentativas anteriores tinham fracassado. Muitos ucranianos têm passado esses 20 dias de guerra embaixo da terra. Mesmo com poucos pertences, alguns carregaram seus violinos. A pedido de uma artista britânica, 10 músicos tocaram nos seus esconderijos e foram acompanhados por outros instrumentistas de quase 30 países. Um consolo musical e momentâneo. E uma agência de notícias russa acaba de divulgar a sentença da jornalista que protestou na TV, que vimos aí na reportagem. Uma multa equivalente a R$ 1.400, sem pena de prisão. Mais cedo, o governo britânico anunciou novas sanções contra Moscou. O Reino Unido vai parar de exportar produtos de luxo, como carros e joias, para a Rússia e também adotou uma nova tarifa de 35% sobre a importação de produtos russos, como vodka, metais e fertilizantes. Os novos impostos vão isolar ainda mais a economia russa do comércio global, impedindo que o país se beneficie do sistema internacional baseado em regras que a Rússia claramente não respeita, disse um integrante do governo daqui. Além disso, mais de 370 cidadãos da Rússia e da Belarus foram sancionados. São oligarcas ligados ao Kremlin e indivíduos acusados de propagar desinformação. Ainda aqui no Reino Unido, mais de 100 mil pessoas já se inscreveram no esquema do governo para abrigar refugiados ucranianos que foi aberto ontem à tarde. Elas se comprometem a disponibilizar um quarto por pelo menos 6 meses e, em troca, vão receber 350 libras do governo por mês, o equivalente a R$ 2.300. Lembrando, Tralha, que já são mais de 3 milhões de refugiados dessa guerra, a metade crianças, buscando acolhimento em países vizinhos do leste europeu. Muito obrigado, Cecília. Esses países vizinhos estão cada vez mais sobrecarregados, daí, portanto, a necessidade de outros países europeus, ocidentais, obviamente, ajudarem a abrigar toda essa gente. Até a Cruz Vermelha Internacional pedindo aí a abertura de novos corredores humanitários para conseguir dar suporte para a saída de tantos civis. Obrigado, Cecília. Qualquer novidade, chama de volta. Uma ótima tarde para você.